Bom, outro problema que os prefeitos que passaram por aqui referiram muita dificuldade é a questão do transporte. São José dos Pinhais não tem integração com Curitiba, mas lá vai ter a licitação agora do transporte coletivo, como teve aqui em Curitiba, vai ter lá também. Quais são os avanços que ocorreram e que podem ocorrer nesse segmento lá? Bom, em relação à questão de transporte, existem várias situações. A primeira que nós tivemos que enfrentar foi a mudança de local do antigo terminal, que era uma situação vergonhosa para o que era a cidade, a Praça Central de São José dos Pinhais, ocupada por um terminal em condições absolutamente precárias. O terminal foi construído por decisões de outras gestões anteriores à nossa, num local que, a meu ver, é um local que não seria o da minha preferência, ou que, na minha visão, não seria o mais adequado. Mas ele foi construído e foi entregue pela Comec para que nós os utilizássemos. Então nós tivemos que fazer as adaptações necessárias para levar esse terminal para onde ele foi construído, para levar a parada dos ônibus para esse local. E fizemos isso no sentido de causar um mínimo de transtorno em relação a toda a comunidade. Mas esse terminal, quando ele foi entregue para a nossa população, ele já era inadequado. Por exemplo, nós não tínhamos espaço para colocar todas as linhas rurais. Então, não havia possibilidade de você fazer a centralização de todas as linhas rurais como existia na Praça Central. Então, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que fazer uma alteração no processo, no sentido de criar um terminal intermediário, o terminal que hoje existe no São Marcos, que está sendo finalizado, que vai efetivamente criar naquela região um polo de desenvolvimento acelerado, como hoje nós temos o Afonso Pena, né? E que vai com certeza permitir que as coisas funcionem de uma forma melhor. Eu sei que numa primeira etapa isso causou e ainda está causando alguns transtornos para algumas comunidades, mas que essas soluções e esses problemas estarão efetivamente solucionados com a nova licitação, ou seja, com a nova não, com a primeira licitação em transporte público que nós estamos fazendo em São José. Paradas duras, né, que você pegou lá, uma licitação do ônibus, outra do táxi. Mas se fosse fácil, não seria para a gente, né, eu acho. Então nós tivemos o problema dos táxis, que sexta-feira iniciou a abertura dos envelopes dos participantes. Mas, de uma certa forma, o problema já está praticamente solucionado, mesmo que de uma forma provisória e transitória, com as licenças que foram concedidas. Triplicou o número de táxis no aeroporto. Triplicou o número de táxis. Hoje você não tem carência no atendimento à população. Esse o fato importante que a gente tem que registrar. E a segunda é a questão da licitação para o transporte coletivo, para os ônibus. Nunca foi feito. E agora nós elaboramos um estudo profundo, um estudo com bastante substância, com bastante conhecimento, para efetivamente resolver os problemas. Inclusive, para concluir uma transformação que nós já estamos adotando, por exemplo, que é de meia integração no transporte interno de São José. Hoje nós já temos quem vai do Afonso Pena ao São Marcos ou vice-versa, não paga como era antes duas passagens, paga uma passagem e meia. E isso nós hoje vamos eliminar, ou seja, vamos fazer uma integração. Isso faz parte desse edital que vai ser publicado, uma integração total, inclusive com relação a Curitiba, para que a população tenha a possibilidade de ter um transporte público de qualidade, né, e a um custo efetivamente acessível. Obras, o primeiro governo, eu me lembro que teve muita reclamação de buraco em rua, choveu, né, que foi uma maravilha, e agora a situação já melhorou? Como é que está isso? A situação melhorou, hoje nós não temos os problemas que ocorreram naquele momento, que era um acúmulo de situações, inclusive as condições climáticas foram extremamente desfavoráveis. Nós não podíamos fazer obra naquela etapa porque era efetivamente jogar dinheiro fora, não existia condições, tal foi o volume de chuvas. Mas não é só as obras de pavimentação que foram realizadas. Algumas obras emblemáticas em São José dos Pinhais, elas foram conclusas, né? A obra da trincheira é uma realidade, né? Se você pega hoje o cruzamento... Trincheira da Rui Barbosa com a Avenida das Torres, que era um trauma para o curitibano. Era um trauma para o curitibano. Se você pega hoje aliás, esse trauma
já foi solucionado, inclusive por ocasião da construção, porque eu me lembro que nós fizemos alguns desvios por ocasião da construção e naquelas temporadas onde ocorreu o período de obra, apesar da existência dos desvios, não havia os engarrafamentos. Mais recentemente nós tivemos a possibilidade de inaugurar também lá a trincheira na Volkswagen, em Campo Largo da Roseira, naquela região industrial, e evitando aquela travessia tão difícil que ocorria naquela região. Muito atropelamento, acidente. Problemas de acidente, as carretas, esses caminhões cegonhas com os veículos que são difíceis de serem manobrados num espaço de tempo, os ônibus dos operários, isso foi solucionado com essa trincheira inaugurada. E na 277, com a Rui Barbosa também, com uma solução simples, ou seja, a construção de 2 rótulas e a retirada de 3 sinaleiros que existiam, solucionou um problema. Quem vinha do 4P por volta das 5, 6 horas da tarde, em direção ao centro de São José dos Pinhais, às vezes ficava 1 hora naquele engarrafamento. E hoje isso acabou. As vias centrais da cidade também foram alteradas em todos os sentidos e que têm demonstrado que os acertos ocorreram e foram satisfatórios. É lógico que existem pontos ainda para serem acordados e resolvidos, mas no geral a atenção foi bastante